Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos nossas apresentações dessa tarde, recebendo a professora Tânia Maria Brauli, assistente social e integrante de equipe interdisciplinar de assistência a pacientes em cuidados paliativos oncológicos, com a palestra O Luto e suas repercussões sociais. Com a palavra, a professora Tânia. Oi, gente. Bem-vindos ao primeiro seminário de perdas e lutos. Eu sou Tânia, assistente social, e tenho experiência em trabalhar em equipes de cuidados paliativos há vários anos. E vou falar para vocês sobre um assunto que é bastante instigante, né? Que seria o luto e suas repercussões sociais. Para falar sobre essa questão do luto, eu terei que falar um pouquinho sobre a questão da morte, né? E sobre um breve histórico, o conceito de luto, né? Os 5 estágios do luto, segundo a Elizabeth Kübler-Ross, as repercussões sociais que esse luto traz para o paciente e sua família. Vou falar um pouquinho do luto nesse momento, né? Nesse momento em que nós estamos no tempo do Covid, e falar um pouquinho da atuação do assistente social dentro desse processo da morte e do luto. E falar um pouquinho, uma conclusão, certo? Então, gente, vou falar sobre um assunto que é muito instigante, que é a questão da morte. Então, a morte, ela desde os tempos mais remotos, ela vem instigando a humanidade toda, né? Porque tratar sobre a morte é tratar inclusive sobre a própria vida. Então, o homem, desde os tempos mais remotos, desde a Idade Antiga, que ele começa a questionar sobre essa questão da vida e da morte. E aí vocês podem observar, né, nos estudos arqueológicos, quando você vai estudar a história, que na história antiga já existia essa preocupação dos povos, né, em descobrir sobre essa vida após a morte. E o que a gente observa é que nesse período, na Idade Antiga, civilizações como a civilização egípcia, ela vai se preocupar bastante com a questão da morte e como é que vai ser essa vida do homem após a morte. E até mesmo na questão de que eles faziam a cultura mortuária, né? Onde tem a questão das pirâmides, processos de mumificação, onde os reis eles eram enterrados, né, com grandes tesouros, e existia um deus chamado Deus Osíris, que esse deus ia fazer o julgamento das pessoas, né, onde elas iriam viver após a morte. E eles acreditavam que existia esse retorno, né, que as pessoas morriam, mas elas retornavam. E até por isso eles se dedicavam tanto. Então, por exemplo, os egípcios, eles foram uma civilização que se dedicou bastante ao estudo dessa questão da morte e a questão da divindade também, que estava diretamente relacionada. E com a Idade Média, isso na Idade Antiga, os povos mesopotâmicos também tinham essa preocupação com a morte, de descobrir, né, a descoberta do que era essa vida após a morte. Mas a morte ela era encarada de uma forma mais natural, certo? Na Idade Média, né, o que acontecia? Também essa morte ela é vista como natural. Até porque não existia cura para as doenças, né? A qualidade de vida e a quantidade de anos que as pessoas viviam era muito pouca. Né? Em torno das pessoas tinham uma longevidade de 40 anos, por exemplo. Não existia vacina, não existia cura para as doenças. Então, as pessoas tinham uma vida breve. E elas se acostumavam com essa questão, até as guerras, né? As guerras eram frequentes, então existia muito a questão da morte presente no cotidiano das pessoas. Então, o que acontecia? A morte ela era encarada como uma forma natural. Né? As crianças participavam, né, dos velórios. As pessoas, muitas vezes, elas morriam no meio das famílias. Então, a morte ela era encarada de uma forma natural. Com a Idade Moderna, e que começa a acontecer, né, e a partir de 1800, que teve a Revolução Industrial, né, que com o desenvolvimento
da humanidade, com a questão das tecnologias, das indústrias, o que aconteceu? Essa morte começou a ser mais temida, né? Começou a ser mais temida. E, na idade contemporânea, o que a gente observa? Do século XX, começou a ter as vacinas, as pessoas muitas vezes nem queriam se vacinar, né, mas eram obrigadas a se vacinar. Então, começou a ter o quê? Muitas doenças que antes causavam a morte, as pessoas começaram a essa questão da prevenção. E o que acontece? Começou a ter a longevidade. E o que acontece nesses últimos tempos? Né? Com a tecnologia, com as descobertas, com o avanço da medicina, as pessoas vivem muito mais tempo. E até chegar nos nossos dias, o que a gente observa? Que essa morte ela é muito banida, né? Ela é afastada, é ocultada, ela é temida pela sociedade atual. É o que a gente quase não vê falar sobre isso. Quase não se fala. Se fala na mídia sobre a questão da saúde, sobre a questão da beleza, né, de uma vida saudável, mas não se fala daquilo que faz parte da vida, que é a morte. Né? No passado, essa morte era encarada como uma forma natural, mas atualmente ela não é. Né? Até para as crianças, ela é fantasiada. Atualmente as pessoas diziam, né? Sempre dizem para as crianças, alguém que morreu virou estrelinha, né, mas as crianças elas não participam mais dessa questão do velório. Atualmente, até os velórios eles são realizados nos próprios nos planos funerários. Os planos funerários têm um local, muitas vezes até no cemitério tem um local onde realiza o velório. Mas ele não é considerado, a morte não é considerada como uma coisa natural, apesar de fazer parte da vida. E a característica do século XX e do século XXI seria isso. E o luto, né? Agora eu falei um pouquinho da morte, agora eu vou falar um pouquinho dessa questão do luto. Eu falei da morte porque a morte também está envolvida numa das causas, quer dizer, esse luto ele é uma resposta inesperada e natural que temos ao sofrermos uma perda muito significativa. E a morte é uma das coisas que pode levar a essa questão do luto. A morte, o que mais também, gente? É uma notícia de uma doença incurável, certo? O diagnóstico de uma doença incurável. O que mais? Uma mudança de cidade, uma perda de um amor, uma perca de um emprego. Tudo isso aí pode levar uma pessoa a vivenciar esse luto. E aí eu até falei da morte antes, porque essa morte ela vai ocasionar esse luto. Muitas vezes esse luto ele é antecipado quando se tem um diagnóstico de uma doença grave. E o luto ele é um processo que se inicia por essa perda, ou então pela possibilidade de uma perda. Ela segue até sua elaboração, quando o indivíduo enlutado volta novamente ao mundo externo. Ele trata-se de um momento de recolhimento, né? Uma experiência emocional profunda e individual, que se define como capacidade de lidar com essas perdas. Cada indivíduo ele vai reagir de uma forma diferente com relação a esse luto. Né? Ele é muito singular. E ele tem um tempo, cada pessoa vai viver, né, um período de luto, diferente de outra. O luto ele é muito bem trabalhado pelos colegas psicólogos, né? Pelos psicólogos, eles trabalham muito bem essa questão do luto. Superar esse luto ele é fundamental. E é altamente importante que a perda seja cuidada. Do contrário, ela pode vir a dar problemas futuramente. O luto não deve ser considerado como uma doença, mas como um processo natural. E que esse momento é um resultado, né, dessa mudança temporária que aconteceu com o indivíduo. Seja por qualquer um desses motivos que eu falei anteriormente. Por um diagnóstico de uma doença grave, que é ameaçadora de vida, que é o que eu como equipe de cuidados paliativos, nós vivenciamos muito isso. Né? A partir do diagnóstico, o paciente e a família vai vivenciar esse luto, que é um luto chamado um luto antecipatório, né? Por uma perca de alguma coisa, por muitas pessoas perdem um emprego, né? Ou então perdem um amor, ela vai passar por esse processo desse luto. E a mesma morte, né? Que às vezes essa morte ela acontece de uma forma inesperada
e a família não está preparada para aquilo ali, ela vai vivenciar aquele luto. E aí vai passar por tudo isso. Para falar do luto, eu coloquei, falar um pouquinho sobre Elizabeth Kübler-Ross, né, sobre os 5 estágios de luto de acordo com Elizabeth Kübler-Ross, que é uma psiquiatra, uma médica psiquiatra, que ela fez um estudo e escreveu um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, que muitas pessoas devem conhecer, né? E foi um resultado de um trabalho que ela realizou, trabalho de entrevista e pesquisa com muitos pacientes, mais de 200 pacientes, e são pacientes que estavam em fase avançada de uma doença ameaçadora de vida. E esses pacientes, ela verificou que esses pacientes eles passavam por 5 estágios, né, de luto. E esses 5 estágios, não necessariamente, eles vão acontecer nessa mesma sequência que eu estou falando aqui. Pode ser, inclusive, que alguém que está no 5º estágio pode voltar a passar pelo 2º, pelo 3º, mas, geralmente, as pessoas que estão em processo de luto, elas podem passar por esses 5 estágios. O primeiro estágio, e aí, assim, esses estágios a gente observa, quem trabalha com cuidados paliativos, como eu, por exemplo, a gente consegue observar esses estágios, não só no paciente, como na família também, porque esse luto ele é vivenciado pelo paciente e pela família. Primeiro estágio, o estágio da negação e do isolamento. Então, o que acontece? O indivíduo, quando ele está passando por esse processo de luto, né, ele pode, num primeiro momento, negar, dizer, aquilo não está acontecendo comigo. Né, no caso de uma doença, né, eu não estou com essa doença, eu não vou aceitar essa doença. Né, não está acontecendo isso comigo. Né? Então, ele vai ficar protelando, ele vai ficar, eu vou procurar outro médico, eu não vou aceitar o diagnóstico daquele médico, eu vou procurar outro. E às vezes ele também se isola, né? E no caso da família, a família pode passar por isso também. Não o paciente, mas a família. O segundo estágio seria a raiva. Né? A raiva de quê? Ele vai culpar. Está acontecendo aquela doença comigo, a culpa foi minha, a culpa foi de alguém, a culpa foi de um profissional. Né? A culpa foi minha porque eu não me cuidei. A culpa foi no caso da família, a culpa foi do caso, se foi, por exemplo, uma filha com relação ao pai. Meu pai nunca se cuidou, né? Ele não ia para os exames, ele não ia para as consultas. E aí você começa a ter aquela raiva, né? O terceiro estágio é a barganha. Então, o paciente ou a família, ele pode barganhar, né? Com quem? Ele pode barganhar com Deus, né, com a divindade. Ele pode barganhar com a equipe, né, ele pode fazer promessas. Né? Tanto ele como a família, ele pode fazer isso aí. Essa depressão, que já é o 5º estágio, como eu falei, ele também não quer dizer necessariamente que seja essa sequência que eu estou dando. Nesse momento aí da depressão, é uma tristeza profunda. Né? É uma sensação de que a pessoa está perdendo. Mas nesse momento aqui já está mais fácil dele começar a aceitar a gravidade da doença. E nesse momento aí, não é que todos os estágios ele vai precisar de ajuda, mas nesse momento aí ele vai precisar bastante de ajuda da equipe e da família, no caso de um paciente, né? E as famílias a gente verifica também que elas passam por isso aí. E o 5º estágio é a aceitação. Então, nesse momento aí da aceitação, que muitas vezes ela acontece, mas quando o paciente está numa fase mais avançada da sua doença, ele já está aceitando a sua terminalidade. E a família também. Como fica a família, no caso assim, eu estou falando da família porque o serviço social trabalha muito com a questão da família, né? E como tratar essa família. Então, como é que esse luto vai ser vivenciado por essa família? Onde a família também passa por isso. É claro que todas as famílias que passam por questões de perdas, né, por esse tipo de perda, a família vai passar por crises. Né? Muitas vezes, essa família, a pessoa que está doente,
ela é o principal provedor, né? Ele é o principal provedor. E aí, naquele momento em que aquela pessoa está doente, ela vai ter que deixar de trabalhar. E aí, como é que fica a situação financeira da família, né? Ou então, o cuidador vai ter que deixar de trabalhar para cuidar daquele paciente. Então, essa família ela vai passar por problemas, né? Por crises. Né? E aí eu coloquei alguns problemas que podem, que geralmente as famílias a gente verifica, que são o desemprego, a desorganização das finanças, o empobrecimento, o cansaço dos cuidadores familiares, e aí a importância da equipe estar junto dessa família e desse paciente, né, nesse momento aí. Então, assim, geralmente, as equipes que trabalham de forma interdisciplinar, elas costumam dar esse apoio. Tem o serviço social, tem a psicologia, tem toda a equipe, né, no caso dos cuidados paliativos, trabalhando essa família, né, para dar suporte para essa família, para que ela possa ser fortalecida e trabalhar esse processo desse adoecimento, né, que é um trabalho em equipe, onde é importante a participação da família e da equipe, né, nesse enfrentamento desse processo, desse luto. E aí, gente, para falar em luto, e eu achei que era importante eu citar para vocês o que está acontecendo, né, no momento, né, sobre a questão da pandemia que nós estamos vivenciando e que começou no ano de 2020. Uma sociedade, como eu falei para vocês, onde não se fala em morte, né, onde a morte, ela praticamente ela é banida, né, do nosso cotidiano, onde muitas vezes nós não estamos preparados, apesar da morte fazer parte da vida, né, todo ser humano ele nasce, cresce, reproduz e morre, nós não somos preparados para isso, né? Então, assim, os colegas que trabalham com tanatologia, os especialistas em tanatologia, eles falam tão bem disso, né? Que nós não encaramos, a não ser assim, os profissionais que já trabalham com a morte há algum tempo, já conseguem lidar de forma melhor, né? Por exemplo, no meu caso, eu já trabalho muito tempo com isso, então já consigo falar melhor da questão da morte, mas a maioria dos profissionais e a maioria da população, né, não está preparada para isso. Então, o que aconteceu com o mundo, não só aqui no Ceará, mas no mundo, né, no Brasil e no mundo? O que aconteceu ano passado? Né? Nós tivemos o início de uma pandemia, né, que ela foi o mundo todo. Então, teve mortes no mundo todo. Aí eu coloquei aqui o ano de 2020, né, tivemos uma estimativa no Brasil, cerca de mais de 190 mil mortes. E no mundo, 1.793.000 mortes. Quer dizer, é muita coisa. A última pandemia que aconteceu foi a gripe espanhola, né, que foi em 1918 e cefou muitas vidas. E desse período para cá, naquela época, aconteceu muitas mortes. Então, estava muito tempo sem acontecer uma grande pandemia. E aconteceu no ano de 2020 e ainda está perdurando. Né? O que aconteceu, gente? Muitas mortes. Então, assim, o que não se falava antes começou a fazer parte do cotidiano do mundo. E como lidar com isso? Né? Eu não tenho estudos aqui para dizer a quantidade, mas o que se observou é que aconteceu que muitas pessoas ficaram em depressão por conta do isolamento social, por conta da questão pessoas ficaram com crise de pânico, teve questão de suicídio. Eu não tenho números, né? Não tenho números para dizer para vocês, mas se você ligar a televisão e se você for ver, né, nas mídias, eles estão estampando, né? Porque não se estava a sociedade, nossa sociedade contemporânea, ela não estava preparada para esse boom. Na verdade, ninguém está preparado para a morte, né? Mas foi assim um fato social, né? E o que aconteceu? Muitas pessoas não puderam vivenciar esse luto. Elas não puderam vivenciar, porque os pacientes com Covid, que eles ainda estão internados nos hospitais, a maioria dos hospitais não tem horário de visita mais, né? Não existe mais a visita. O horário de visita, a grande maioria trabalha em 2 hospitais onde não tem mais horário de visita.
né? Então, assim, as visitas diminuiu, esse paciente, muitas vezes, ele morre, né? E até os velórios são reduzidos, né? O número de tempo do velório é reduzido. Então, o que aconteceu? Muitos familiares não puderam se despedir dos seus entes queridos. Então, esse luto não pôde ser vivenciado. Então, gente, ao pensar como é que vai ficar a cabeça das pessoas após passar tudo isso, que se Deus quiser vai passar, né? Nós já estamos no momento que acreditamos que nesse ano, durante todo esse ano, essa crise que nós estamos vivendo da pandemia vai passar. Já estão chegando as vacinas e vão chegar. Então, assim, e a consequência é a cabeça da gente, né? Os colegas psicólogos que estão assistindo, é um desafio para eles, né? Para eles e para todos os profissionais, né? Que todos nós da equipe, é um desafio trabalhar as pessoas e a nós mesmos, né? Como trabalhar isso aí, essa consequência dessa pandemia. E aí, por isso que eu falei do luto no tempo do Covid. E aí, como consequência, nós temos muitas mortes e as pessoas não puderam vivenciar o direito ao luto de seus familiares e amigos. Aí eu falando, né, um pouquinho sobre a questão, falar um pouquinho mais sobre a questão do luto e do óbito, eu falo um pouquinho da atuação, né, da assistente social nesse processo. Eu como assistente social de uma equipe. A importância do serviço social, ser o suporte social, o acolhimento, a escuta qualificada para essas pessoas que estão vivenciando o processo de luto, para familiares e pacientes. E os encaminhamentos necessários, que são importantes para que essa família tenha acesso aos seus direitos. Orientações sobre a questão da declaração de óbito e também sobre a questão, a maioria dos pacientes que nós assistimos, eles têm plano funerário, mas caso eles não tenham, é orientado também a questão do auxílio funeral, né, para aqueles pacientes que não têm, que estão em situação de vulnerabilidade social. E é importante ressaltar, gente, a importância do serviço social dentro dessa equipe, né, de articulação, onde o assistente social, ele tem, no caso, ele tem os instrumentais, né, um dos instrumentais muito importantes que as colegas assistentes sociais sabem, é a questão da avaliação social, que é realizada, onde nós vamos ter o quê? Dentro daquela família, ao fazer essa avaliação social, nós vamos ter o conhecimento de como é que é essa realidade social, econômica, cultural dessa família e vamos passar para o resto da equipe para tentar ajudar a trabalhar essa equipe da melhor forma, esse paciente junto com a equipe da melhor forma. E ainda fazemos o quê? Muitas vezes, essa família ela sente necessidade da atuação do assistente social após o óbito. Né, as orientações em pensão por morte, na questão de como conseguir, né, dentre outras demandas que muitas vezes essa família nos procura também. Mas é importante salutar a questão da interdisciplinaridade, né, onde não se consegue trabalhar se não for todos os profissionais em prol de resolver essa questão da família e da questão do luto. Minimizar todo esse sofrimento que essa família está passando, né, junto com a equipe tem um papel fundamental. Então, gente, como conclusão, né, eu posso colocar que o luto, ele é um processo natural e esperado. Então, ele é um processo natural. Então, encarar ele de uma forma natural já é uma maneira de se conseguir superar ele. Mas que ele pode se tornar adoecedor se ele não for trabalhado. Né, se ele não tiver essa ajuda. A atuação do assistente social é fundamental dentro dessa atenção a essa família e ao paciente, enlutados nas questões de ordem familiar e social, e no processo de finitude, onde tem dentro da equipe. E aí, novamente, falando dessa importância desse trabalho junto, para que essa família e esse paciente eles consigam passar, né, resolver todo esse processo, que é um processo lento, é um processo singular,
né? Cada um tem uma maneira diferente. Cada pessoa vai ter um processo de luto diferente, não tem um tempo para isso, né? E por isso essa importância de ter toda essa ajuda, esse suporte. E aí, eu termino aqui falando citando uma médica, né, que ela fala muito sobre a questão dos cuidados paliativos. Ela é, inclusive, uma paliativista, né, que é a doutora Ana Cláudia Quintana, que eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar dela, né? E falo também, e coloco aqui a borboleta, que a borboleta é um símbolo dos cuidados paliativos. Então, ela fala que a dor do luto ela é proporcional à intensidade do amor vivido na relação. Mas também é por meio desse amor que conseguimos nos reconstruir. Então, muitas vezes, é a partir de vivenciar esse luto, esse sofrimento, é que o ser humano, né, pode conseguir se reconstruir. E aí eu coloco aqui a metamorfose da borboleta. A borboleta ela representa os cuidados paliativos, onde as pessoas, né, o paciente, ele passa por um processo, né, aí até falei um pouquinho quando eu falei sobre os estágios da Elizabeth Kubler-Ross. Então, ele passa por um processo, essa família também ela pode passar por esse processo para essa família conseguir se libertar, conseguir ficar bem. E aí a equipe, ela tem que estar junto com essa família, com esse paciente, para que ele consiga se libertar, para que essa família consiga superar essa crise. E obrigada, gente. Foi um prazer, né? Eu espero que eu tenha, com um pouquinho da minha experiência e falando um pouquinho sobre essa questão que eu falei aqui, sobre a questão do luto e suas repercussões sociais, eu possa ter trazido algo novo e ajudar vocês no processo, seja de formação profissional, seja no processo mesmo de ordem pessoal de vocês, desse momento que vocês estão vivendo, tá certo? Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer à professora Tânia. Nosso muito obrigado por sua participação. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!